o isolamento social e UTI neonatal. As lições da pandemia. Uma produção do Grupo de Apoio à Família da UTI neonatal Nicola Urbano, Unidade Campos e Unidade Macaé. O que é uma pandemia? Pandemia, dita de maneira resumida e simplificada, é uma afecção que se espalha pelo mundo inteiro. A gente está vivendo a pandemia do coronavírus, que se espalhou em alguns meses por todo o planeta, gerando grandes situações de saturação e de congestão nos sistemas de saúde e ameaça, por conta disso, de vida a toda a população. E quais são os sintomas dessa pandemia da atual que a gente vive? Bom, inicialmente, ela pode se apresentar, e esse é o grande risco dela, no indivíduo que vai se apresentar totalmente assintomático. Ele vai transmitir, mas ele não vai simplesmente sentir absolutamente nada. Um outro grupo de pessoas, né, vai apresentar um quadro de um resfriado leve, também pouco perceptível. E um grupo mais reduzido, um quadro respiratório extremamente grave. E como ela se espalha rapidamente, vai um grande número de pessoas contaminadas vai significar um grande número de pessoas com quadro respiratório grave. Por isso, a quebra da possibilidade do sistema de saúde, né? E então, desde o surgimento da pandemia, a ciência passou a procurar caminhos para poder combater a doença, proteger a população. Hoje se discute a aplicação de medicamentos, então são diversos esquemas, nenhum deles provado, nenhum deles é de concordância de todos os profissionais, mas são muitas opções que a gente tem, nenhuma ainda absolutamente única e segura. Existe o estudo e a procura por vacinas, mas que ainda é uma realidade longe do nosso dia a dia. E o que se faz é receber o doente e tratá-lo de forma prolongada, com internações longas em UTI e utilização de um equipamento que não é tão farto assim nas nossas unidades, que é o uso de respiradores. Tornou-se um uso muito necessário, e isso tem criado problemas muito sérios para aqueles que desenvolvem a forma grave, que até então tem se espalhado de forma assim muito ampla por todas as idades, embora existam os fatores de risco. Às vezes ela não respeita muito, a pandemia não está respeitando muito esses parâmetros que foram estudados para a aplicação dela. E como essa pandemia, então, mudou as nossas vidas? A gente vive assustado com informações pelo planeta inteiro, de mortes, de doença, de comércio fechado, de vidas trancadas, de cidades que pararam de funcionar, com milhares e milhares e milhares de mortos por todo o planeta. E então, como que essa pandemia mudou nossa vida? A gente foi obrigado a instituir novos hábitos, né? Nas nossas cidades aqui da região norte fluminense, quase todas elas instituíram, por decreto municipal, o uso obrigatório de máscaras de pano nas ruas. Então nós não podemos mais ver os rostos das pessoas, estamos todos cobertos com máscaras de pano. As nossas compras de supermercado, os supermercados estão limitando a entrada de clientela, e as nossas compras têm que ser muito bem preparadas quando entram na nossa casa, porque estavam lá nas prateleiras sujeitas aos toques
de várias pessoas, né? O álcool gel passou a ser uma determinação muito grande, muito comum, e a gente passou todo mundo a se limpar com álcool gel, se higienizar, né? O espirro, a forma como a gente espirra, sem falar da forma como a gente não compartilha os pratos, os talheres, como a gente enxuga as mãos, né? Também se tornaram formas novas de comportamento. Então, cabe a gente fazer a nossa parte diante dessa pandemia para que ela não se alastre. Uma única pessoa pode alastrar essa pandemia, essa doença, mesmo estando assintomáticos, para 6 a 10 pessoas, né? Lavar as mãos, evitar colocar a mão no rosto, usar lenço, usar máscara. E a medida mais polêmica que a gente já viveu nas últimas décadas, que é ficar em casa, né? E o que é isolamento social? O isolamento social seria a preservação de cada núcleo familiar dentro das suas residências, com todas as dificuldades que a gente vai ter para que isso aconteça, com todas as necessidades de sair à rua. Isso é o que resume o isolamento social, né? E como que esse isolamento social muda o comportamento da pandemia? Quer dizer, o fato de eu estar na minha casa, em que a pandemia altera, em que isso altera a circulação dela? Na verdade, cada rua vazia de gente é menos gente pisando, espalhando, tossindo, espirrando, tocando, pegando uns aos outros, se encostando, é menos gente espalhando. E isso, com certeza, diminui o número de doentes que com certeza vão pegar a doença, mas cada um a seu tempo, sem que se pegue tudo ao mesmo tempo, porque o sistema de saúde não suporta toda uma população livre e solta, como a gente sempre viveu, tomando de essa doença toda ao mesmo tempo. O sistema de saúde não suporta, e aí o resultado que a gente tem visto, e é exatamente isso que as TVs mostram, é o elevado número de mortos que temos encontrados assim em várias regiões do planeta. E se a gente for olhar bem, o fator que mais determina é a falta de permanência de cada um de nós nas nossas casas, a falta de um controle social do isolamento, do isolamento social, um controle de legislação e etc. e tal. Agora, você pode não ter sintomas e pode pegar, pode transmitir, evidentemente. Se eu sou assintomático, eu posso ter o vírus e não estar com sintoma, e claro que eu posso pegar quando toco uma porta, quando toco um dinheiro, um cartão, quando compro uma compra no supermercado, quando saio, quando piso, até quando eu respiro, se alguém espirrou na minha frente, eu posso pegar, e evidentemente, mesmo sem sentir nada, eu posso transmitir. Mas eu estou com meu bebê na UTI. E aí, o bebê na UTI é uma necessidade premente minha de sair da minha casa para ir visitar um bebê. É uma situação muito crítica e que depende de um investimento da unidade muito grande em relação à proteção dos profissionais para não contaminar aquele bebê e da família para entender tudo isso e combinar isolamento social com a presença da mãe, do pai dentro da UTI. E nesse momento é a grande pergunta de como fica o leite materno. A gente tem lido na imprensa que o leite materno faz bem para o bebê, que o leite materno não transmite o Covid, né? E a imprensa fala isso e ela só não deixa parecer
que ela se refere ao bebê que está junto com a mãe na sua residência que ela amamenta. Mas a gente vai traduzir essa situação para a situação que a gente vive dentro de uma UTI neonatal. Você tem uma mãe em casa, sem contato com o meio externo, e ela está em isolamento social, né? Não sai, faz as saídas o mínimo possível, não está em encontro, não aglomera, não participa de movimento. Ao sair de casa, ela toca uma série de maçanetas e contatos que não necessariamente estão higienizados, e após tocar essas portas, de portão, de porta de entrada daqui e dali, ela não higieniza a mão, não passa álcool gel a cada toque que ela dá na mão. Existe a troca de dinheiro para pagar um táxi, para pagar um Uber, para pagar um ônibus, e esse dinheiro também ele vem passando de mão em mão. Da mesma maneira, pegar uma condução, pegar um táxi, ela vai abrir uma porta, ela vai sentar numa cadeira, ou seja, ela vai estar diante de um inimigo invisível. Antes de visitar a criança, ela pode tomar um cafezinho, enfim, se encosta no balcão, mais uma vez tira dinheiro no bolso, e essas coisas acontecem. De forma que o indivíduo que é ok, esse mesmo indivíduo em instantes, em minutos, ele fica negativo, ele fica suscetível a ter e a transmitir por um gesto simples. Você quebra um isolamento social de um mês recebendo uma compra de supermercado e não tendo cuidado ao desempacotar os produtos e não perceber que você está pegando um produto manipulado, né? Então, a pergunta que a gente faz: sair de casa é um risco? É um risco para o bebê? É um risco para a mãe que visita, porque ela também vai estar entrando em contato com o meio de fora? É um risco para o profissional, que também saiu da sua casa, porque ele não tem como desassistir a criança, o seu paciente, e ele vai ter contato com todo aquele processo. Os profissionais de saúde têm sido o grupo social mais contaminado das médias que a gente tem visto na imprensa. Então, você tem uma hora que o que você precisa fazer é pesar risco, ver quem vai, quem não vai, pegar o problema. A gente sabe que a aglomeração vai ser muitas vezes uma realidade que a gente vai se defrontar por 1000 motivos, alguns absolutamente inquestionáveis, outros absolutamente irresponsáveis, outros políticos, outros de comportamento, outros de falta de informação, e a gente deve evitar isso, né? E quais opções que a gente tem no meio de uma pandemia que é nova no mundo, que tem 2, 3, 4 meses de vida, que a ciência tenta descobrir os seus caminhos. Inicialmente, a primeira opção nossa é sobreviver, porque a gente precisa passar dela. Outra opção verdadeira que a gente precisa ter é ajudar as pessoas que a gente ama a sobreviver. Nossos pais, nossos avós, nossos filhos, as pessoas que estão cuidando dos nossos filhos, nossos amigos, e a gente faz isso até hoje, até agora, se isolando deles, né? Então, a grande certeza que a gente tem que trazer no nosso coração é que a gente sabe que isso não é para sempre, a gente não mudou de planeta, a gente foi mal visitado, e isso vai passar, vai durar um tempo e vai terminar.
Como enfrentar esses dias? A gente tem o leite para dar para o filho, a gente tem a visita, a gente tem a saudade. A gente pode tratar os períodos em que a gente aceitar a restrição, aceitar essa permanência, aceitar que essa é uma grande ameaça à vida nossa e o nosso filho depende da gente, e a vida do nosso filho e a gente depende da vida do nosso filho. A gente pode usar a ligação telefônica, a gente pode usar dentro da UTI a comunicação com o grupo de pais, e a gente pode conversar entre pais, pode conversar entre os profissionais que fazem parte do grupo. Existe o envio de fotos, a gente vê nosso bebê na unidade, escondidinho, com a cabecinha enterrada, virado de costa, chorando, fazendo escândalo, babando, fazendo mil bagunças, dormindo, sorrindo para a gente, mas a gente vê o bebê quando a gente recebe uma foto que é um mimo dele, e isso deve ser considerado um ponto a favor da gente. A gente pode também fazer consulta à distância, essa consulta à distância, através de mensagem de áudio, através de mensagem de vídeo, através de mensagem no WhatsApp, através de mensagem por telefone, através de videochamada. A gente tem várias formas de se encontrar, até coletivamente, um médico, um familiar e um psicólogo, num bate-papo, com hora marcada, de forma que esteja todo mundo disponível, todo mundo preparado. A gente pode se encontrar através de uma consulta presencial. Vou ao hospital me encontrar com um psicólogo, me encontrar com um médico, me encontrar com um pediatra, para esclarecer minhas dúvidas, para prescrever uma medicação, para poder falar das minhas angústias, e porque a coisa está insuportável para a gente precisa do contato. Um ponto importante é a pergunta que a gente sempre se faz: as visitas estão proibidas? As visitas jamais estarão proibidas. O que você precisa, cada um de nós precisa entender, é que elas não podem ser estimuladas. Sair de casa é o risco para mim, para você, para o bebê. E então, o que se tem hoje é que, pelo espaço físico de qualquer instituição fechada, qualquer ambiente fechado, existe um limite de pessoas a partir do qual é arriscado ter supermercado, farmácia, loja, qualquer aglomeração, qualquer excesso de pessoas é arriscado para a pessoa, para quem está lá dentro, para o bebê, para todo mundo. Então, o que a unidade faz, com base nesse conceito, é fazer uma restrição de permanência de pessoas, e aí, se ela tem um volume de 20, de 30, de 40 crianças, ela não pode receber 40 pais ao mesmo tempo. Ela tem que trabalhar com critério de proteção para você, critério de proteção para o seu bebê. E sabe qual é o nome disso? Corresponsabilidade. Nessa corresponsabilidade, eu sou responsável por você e você é responsável por mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Porque se um fizer a parte e o outro furar o barco afunda. Se um tapar o furo e o outro fizer o furo do outro lado, o barco afunda do mesmo jeito. Então a corresponsabilidade é um dever comum de um com o outro. É uma situação nova que a gente está tendo que aprender na marra, e a gente vai sair mais forte disso, por mais que isso seja tenso, por mais que isso seja novo, por mais que isso seja provocador. A gente está no mesmo barco, o barco não é meu. Dessa vez não temos profissional de saúde de um lado, paciente do outro, paciente doente e médico cuidando. A gente tem paciente cuidando e médico indo para a UTI. A gente tem médico indo para a UTI
e o paciente cuidando dele. A gente hoje está misturado, a gente não está isento, nenhum de nós tem imunidade, nenhum de nós está livre, nenhum de nós tem garantia. O barco é meu, é seu, e eu preciso cuidar de você, e você precisa de cuidar de mim, para que a gente se afaste agora, para que a gente se abrace depois. Porque esse abraço vai ser preciso sempre. Hoje ele é dado através das redes sociais, através das lives, através dos encontros, através das mensagens, através das saudades, mas não vamos entrar em pânico. Vamos manter nossa tranquilidade, vamos deixar nosso coração em paz, vamos deixar nosso coração não sofrer além da dose de sofrimento que já está sendo imposta para a gente. A gente está se afastando agora justamente para poder ter braço para abraçar depois. Porque nós, da UTI Nicolau Urbano, nós do grupo da família, nós profissionais, nós direção do hospital, a gente cuida de você com o nosso coração. Um grande abraço e vamos passar por essa fase de maneira muito corajosa. Contamos com todos.